Quando você imagina um avião, uma forma bastante familiar vem à sua mente. Um corpo comprido e estreito, com duas asas principais saindo do meio, um par de asas menores na parte traseira e uma espécie de barbatana na ponta apontando para cima. As asas podem ser perpendiculares ao corpo da aeronave ou inclinadas para trás, mas você não as imaginaria inclinadas para frente, não é? Certamente, alguns aviões de combate têm asas que mudam de posição, e aviões mais antigos podem ter um par extra na frente, mas você não teria uma asa virada para trás. Bem, diga isso ao X-29. Esta aeronave experimental foi desenvolvida pela NASA e pela Força Aérea dos Estados Unidos em 1984. É isso mesmo, este pequeno avião estranho não é um objeto voador do Guerra nas Estrelas, mas sim um protótipo desenvolvido pela Grumman Aerospace Corporation para o programa militar e espacial dos Estados Unidos. Apenas 2 exemplares foram construídos, mas o X-29 não foi o primeiro, nem o único avião que parece que alguém interpretou mal as instruções na hora de montar o Lego. O conceito de asa com enflechamento negativo, também chamado de asa varrida, remonta ao JU-287, desenvolvido na década de 1940, e muitos países experimentaram com esse formato ao longo dos anos. O problema que impediu isso de ser usado após décadas de tentativas é que um avião com asas com enflechamento negativo pode ser um verdadeiro pesadelo para quem o pilota. Esse era um problema tão grande que o X-29 precisou ser fabricado com materiais compósitos de última geração para diminuir um pouco esse problema. Quero dizer, basta olhar para ele. Tô surpresa que alguém tenha conseguido voar com ele. Com uma falha de design tão óbvia, por que tantas pessoas tentaram por tanto tempo fazer isso funcionar? Bem, antes que eu possa realmente responder a isso, precisamos entender o que os designers estavam buscando. Observe qualquer avião desenvolvido antes do advento dos motores a jato, e você perceberá que quase todos eles posicionam suas asas em um ângulo reto com o corpo da aeronave. Isso funciona muito bem para qualquer aeronave que voe a menos de 740 km por hora, mas causa problemas para qualquer coisa que se mova mais rápido que isso. Veja bem, as asas de uma aeronave são modeladas para que haja uma pressão de ar mais alta na sua parte inferior do que na superior. Esse é um dos mecanismos que contribuem para a capacidade de um avião de produzir sustentação. Como efeito colateral desse fenômeno, o ar se move através da asa mais rapidamente do que o próprio avião se move pelo ar. Desenvolva velocidade suficiente e a parte superior das asas poderá quebrar a barreira do som, mesmo que a aeronave como um todo não tenha sido projetada para isso. Isso cria uma onda de choque no topo da asa que perturba o ar atrás dela, reduzindo a quantidade de elevação que as asas dianteiras podem gerar, enquanto aumenta a elevação produzida pelas asas traseiras. Como resultado, o nariz do avião é forçado para baixo, fazendo com que ele diminua a altitude e ganhe velocidade adicional, tornando o problema ainda pior. Quando isso acontece, mesmo experientes pilotos de teste foram incapazes de recuperar o controle. A primeira aeronave a enfrentar esse problema foi o P-38 Lightning, de nome emocionante e aparência estranha. Apesar de, ou talvez devido a, parecer que alguns engenheiros ficaram entediados e aparafusaram 3 aviões juntos, essa era uma das aeronaves mais rápidas do mundo quando estreou em 1939. Para compensar as asas do avião, que ocasionalmente se tornaram supersônicas, os engenheiros instalaram uma aba única na parte de baixo das asas. Conhecido como um flap de mergulho, esse dispositivo pode ser utilizado durante um mergulho para gerar elevação adicional sob as asas dianteiras. O P-38 só se deparou com esse problema em particular quando voava na velocidade máxima, mas quando os aviões começaram a se mover cada vez mais rápido, uma solução mais permanente precisava ser encontrada. Aí entrou em cena o avião com asas com enflechamento negativo. Diferentemente das asas retas, onde 100% do fluxo de ar se move paralelo ao corpo do avião, as asas varridas criam uma corrente de ar que percorre longitudinalmente a asa. Isso é conhecido pelos projetistas de aeronaves como o fluxo spanwise, e diferentemente do ar que se move pela parte superior das asas, ele não causa uma aceleração na velocidade do avião. Aliás, o ar que se move através do topo da asa é chamado de fluxo no sentido da corda. Essa última é uma linha imaginária que vai da frente até a borda traseira da asa. Ao contrário do que eu esperava, não é a direção que o cabo do carregador do seu telefone voaria se você o jogasse pela janela.
chateada. Mesmo que você consiga conter sua fúria em relação à bateria, pode ser muito fácil perder alguma coisa em um voo. Por que você não me diz nos comentários qual foi a pior coisa que você já perdeu em um voo? Nem precisa estar em um avião. Deixou cair o telefone enquanto tirava uma selfie em um balão de ar quente? Eu certamente quero ouvir sobre isso. Mas onde eu estava? Ah, sim. Em baixas velocidades, as aeronaves desejam o máximo de fluxo de corda possível para maximizar a sustentação. Mas à medida que aceleram cada vez mais perto da velocidade do som, a um pouco mais de 1.200 km por hora, o fluxo span-wise se torna cada vez mais conveniente. Alguns jatos militares, como o americano F-14 Tomcat e o russo MiG-23, podem alterar o ângulo de suas asas para aproveitar esse efeito. Outras aeronaves e naves espaciais, como o Avro Vulcan e o Space Shuttle da NASA, usam asas delta triangulares para resolver o mesmo problema. Elas são mais confiáveis, mas suas asas aumentam a resistência. A questão que ainda precisa ser resolvida é que quanto mais varrida for a asa, mais suscetível estará a um stall. Na aviação, um stall é quando a quantidade de ar que se move pela asa é menor do que o necessário para produzir a quantidade necessária de sustentação. Como o principal objetivo das asas varridas é reduzir a quantidade de fluxo de ar, você pode ver que isso pode se tornar um problema. Um stall pode resultar na perda do controle do avião por parte do piloto. Isso nos leva à razão pela qual tantas pessoas tentaram arduamente e por tanto tempo tornar asas com enflechamento negativo uma opção viável. Nas asas enflechadas ou inclinadas para trás, o fluxo no sentido horário leva o ar em direção à ponta das asas, para longe do corpo do avião. Como resultado, quando ocorre um stall, ele começa na ponta das asas e se move para dentro, dificultando o controle do piloto. No entanto, se as asas tivessem um formato que levasse o ar para junto da fuselagem, o stall começaria mais perto do corpo do avião. Como resultado, o ar ainda estaria se movendo pelas abas posicionadas mais abaixo da asa, permitindo que o piloto permanecesse no controle. Isso não eliminaria o risco apresentado por um stall, mas continuaria a melhorar a segurança da aeronave. Pense nas asas varridas como rodinhas de bicicleta. Elas não garantem que você não caia, mas ainda assim fica mais fácil manter o controle no caso de você começar a perder o equilíbrio. O ponto no qual essa analogia se quebra é quando entramos nos problemas de estabilidade que mencionei no começo deste vídeo. Embora as asas com enflechamento negativo reduzam significativamente o arrasto, suas propriedades aerodinâmicas incomuns as sujeitam a um movimento de torção enquanto se movem pelo ar. Somente depois da década de 1980 é que a tecnologia avançou ao ponto de podermos construir asas capazes de suportar esse tipo de pressão de maneira confiável. Isso nos leva de volta ao X-29, o pináculo brilhante da tecnologia de aeronaves dos anos 80. Usando materiais de ponta projetados pela NASA e os computadores de voo mais sofisticados que o dinheiro poderia comprar, a Força Aérea esperava que eles finalmente tivessem decifrado o código para asas com enflechamento negativo estáveis. E eles estavam inteiramente certos, razão pela qual todos os aviões hoje usam asas com enflechamento negativo. Isso funcionou? Tô tentando ver se acreditar com vontade pode transformar algo em realidade. Em defesa da Força Aérea, eles se aproximaram mais do que ninguém de produzir uma versão viável desse conceito. O computador de voo do X-29 tornou possível o voo, mas apenas o suficiente. Mesmo com os 3 computadores de bordo fazendo ajustes constantes no manuseio do avião, os pilotos de teste ainda lutavam para manter a aeronave sob controle. Para piorar a situação, pouco antes de um voo de teste, um dos protótipos funcionou mal, causando falha nos 3 computadores simultaneamente. Opa! Se isso acontecesse no ar, pouco o piloto poderia fazer para manter o avião voando. Por fim, o programa X-29 acabou em 1991. Enquanto a NASA e a Força Aérea dos Estados Unidos aprenderam muito com o longo ciclo de testes e ajustes da década, um design prático ficou fora de cogitação. Ainda assim, nem todos desistiram do conceito, e a era das aeronaves com asas com enflechamento negativo poderia estar chegando. Ei, talvez eles devessem apenas, você sabe, desistir. Então, se você aprendeu algo novo hoje, guarde pra si. Não, pera aí, você deve curtir o vídeo e compartilhá-lo com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar.
Basta clicar à esquerda ou à direita. E lembre-se, você sabe o que fazer. Fique no lado incrível da vida.